Aleluia! Quem está feliz com essa igreja, com tudo que Deus está fazendo, dê uma salva de palmas para Jesus. Isso. Que bom, queridos. Graça e paz. Muito feliz em estar esta noite com vocês e vivenciar acontecimentos que para mim têm sido muito importantes. Domingo passado nós tivemos aqui a Feira dos Ministérios. E assim, tivemos aquele momento inicial, mas o lindo foi que, quer seja por algum problema técnico, alguma coisa, não importa se dentro desse cenário o inimigo pode ter tentado dizer assim, hoje eles não vão ter culto. A igreja continuou firme. E nós tivemos um culto maravilhoso. Começamos a adoração hoje, no momento do louvor, de repente, pum, vem aquela sensação de domingo passado. Um problema novamente. Mas para vergonha da torcida contrária, a igreja continuou adorando o Senhor. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós avançamos. Isso é muito bom, porque se faltar som também para pregar, nós também não deixaremos de anunciar. Porque nós usamos isso tudo como ferramenta, mas não podemos esquecer que muito maior do que as ferramentas é a mensagem que está sendo anunciada, e ela não deixará de ser anunciada. Amém? Amém. E pensando no tema de hoje, hoje é mais uma noite especial e temos algumas coisas importantíssimas para estar vivenciando e experimentando. Eu cumprimento também quem está nos acompanhando na live ou vai nos acompanhar assistindo em algum outro dia. Bota aí seu nome, de onde você é. Muitas pessoas estão acompanhando a live. Bota aí, eu sou de tal lugar, eu sou aí da igreja, hoje não pude ir, mas estou aqui acompanhando, que estaremos juntos orando. Outra coisa que eu não podia deixar de falar é sobre segunda-feira agora, aconteceu o nosso Bússola. Gente, foi muito bom, muito bom, muito bom. Nós conversamos sobre o livro de 1 Crônicas e 2 Crônicas. Entramos no livro de Esdras, Neemias e Esther. Gente, que coisa incrível. Esses livros serão os livros lidos no mês de maio. E nós conversamos umas coisas, segunda-feira, e eu conversei hoje à noite com o Ministério Criativo, para que as pessoas não desanimem, porque atrasaram a leitura. Eu estou com vergonha de ir lá. Não, gente, continue lendo. Eu disse, não tente botar em dia uma leitura de um dia que você faltou num dia só. Faça isso não, porque todo mundo acaba um dia não conseguindo, um ou outro está conseguindo mesmo na marca. Mas eu já perdi um dia e eu disse, agora como é que eu vou botar em dia? Amanhã eu leio o dobro. Lê não, irmão. O dobro é mais difícil do que uma quantidade só. Aí a gente diz, feriado segunda-feira, vamos tirar a segunda para botar em dia. Também não bota em dia não. A melhor coisa que tem a fazer é, qual é a leitura de hoje? É essa aqui. Leia de hoje e continue. O que você perdeu, vá botando em dia, um capítulo por dia. Mas não deixe de ler a palavra. Não deixe de participar. O 4x4 é um estímulo a estar se envolvendo com a carta de Deus à humanidade, que é a sua palavra. E não podemos ficar distante delas. E aprendemos muitas coisas, mas hoje não é sobre isso que nós iremos falar. O tema central, a temática, será envolvendo oração. E porque o tema então é venha o teu reino. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo
capítulo 6. Sermão do Monte. Vamos ler alguns versículos. Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 13. Do 5 até o versículo 13. Todos acharam? Digam amém. Achei, né? Mas acompanhe aí na sua Bíblia ou no seu smartphone. Diz assim o texto: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, ou a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que você precisa antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Todos juntos. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, 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 amém. Feche seus olhos. Querido Espírito Santo, fizemos essa leitura, estamos esta noite cultuando ao Senhor Jesus, glorificando ao Pai, glorificando ao Filho e glorificando o Senhor. Deus, te pedimos no nome de Jesus, que ministres ao nosso coração. As pessoas que estão nos ouvindo através da transmissão dessa live, ou ouvindo pela gravação, Deus, ministra aos corações dos teus filhos e filhas. E a todos nós aqui presentes, Senhor, que o Senhor possa ministrar o nosso coração. E de encontro a cada um dos que estão aqui. E que ao final dessa mensagem, Senhor, por tudo que o Senhor fizer, prometemos e honramos, e declaramos que vamos tributar somente ao Senhor Jesus toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, hoje e para todo sempre. Amém. Interessante que esse ensino de Jesus sobre o Pai Nosso ou oração dominical está dentro do contexto de ensino sobre oração. E ainda existem muitas dúvidas sobre oração. Eu tenho certeza que algumas perguntas que eu posso fazer hoje à noite pode acabar ainda existindo pessoas que respondam diferente.
Porque quando nós falamos de oração, nós estamos falando de um acesso que Deus nos deu diretamente a Ele. É um momento de diálogo, de conversa. E é algo tão poderoso, irmãos. A oração é uma ferramenta tão poderosa, que é a primeira ferramenta atacada pelo inimigo quando nós descobrimos o quão importante ela é. Pode ter certeza, você pode até já saber, mas depois de hoje à noite, mais um pouquinho, amanhã vai surgir de tudo para você não tirar um tempo para orar. Essa semana vai aparecer muita coisa de Deus, que talvez você venha orando há muito tempo, para que você não pare para orar. Por qual motivo? Porque essa ferramenta, ela nos dá um acesso direto à mesa do relacionamento com o Pai. É a oração. Homens e mulheres que acreditaram na oração, eles descobriram e tocaram a sua geração. Se você vier desde o Velho Testamento, homens e mulheres que descobriram o caminho da oração, eles movimentaram o reino, movimentaram o seu tempo e movimentaram os céus na direção da terra. Ao ponto de Deus chegar no livro de Samuel e dizer assim: ainda que Moisés e Samuel aparecesse para conversar comigo, eu não mudaria a minha opinião. O que é que Deus está dizendo? Eram pessoas que entravam e conversavam com Ele, que chegavam e dialogavam com Ele. Mas pastor, o senhor está falando que nossa oração pode mudar um cenário, pode mudar até algo que Deus está fazendo, ou pode tocar a Deus a realizar alguma coisa? Estou. Porque é importante até desmistificar uma coisa, que é uma briga que vai existir até a volta de Jesus. Nós cremos que Deus já escreveu tudo, ou nós cremos que nós somos responsáveis pelos acontecimentos? Gente, é uma confusão muito simples de resolver. Independente da sua posição, isso é linhas teológicas, arminiana ou calvinista. Gente, pelo amor de Deus, a igreja não discute isso até esses dois começarem a colocar posições que nem eles brigaram. Foram os seus discípulos. Lembra, lá no Velho Testamento, a briga não foi entre Abraão e Ló. A briga foi entre quem? Os pastores deles. Discípulo já dá um trabalho para brigar defendendo o seu discipulador, né? O discipulador nem está brigando, mas o discípulo entra na jogada e começa a dizer: mas o que me discipulou disse que é isso. Aí o outro diz: mas o que me discipulou. Gente, se você caminhar onde Deus está, numa dimensão eterna, onde não há prisão cronológica, Deus ele está num ambiente em que Ele é o alfa e o ômega, Ele já sabe tudo, mas a nossa mente não alcança isso. É tentar trazer esse lugar para cá e dizer assim: eu nem vou trabalhar porque Deus já sabe disso. Não, Deus criou o princípio e criou o Cronos, nos colocou nele, dizendo: você é responsável por suas atitudes. Quando a gente mistura isso, aí causa confusão. Deus é Deus, nunca vai deixar de ser Deus. Mas eu estou aqui, mudei essa garrafa para o lado de cá. É responsabilidade minha. Sobre isso eu prestarei conta. Nos detenhamos aos acontecimentos. Deus manda Isaías falar para Ezequias: arruma a casa que tu vai morrer. Quando Isaías sai, Ezequias vira para a parede e diz: Senhor, olha como eu tenho andado. Aí Deus diz para Isaías: volta lá e diz que vai dar mais 15 anos.
é Deus desenvolvendo relacionamento conosco. Então essa confusão tem causado uma preguiça espiritual. Pessoas têm deixado de orar, porque elas acham que tudo já vai acontecer. Pessoas têm deixado de jejuar, porque de jejuar para quê? Tem deixado de buscar a palavra e se dedicar, achando que isso está relacionado a não acreditar em sua salvação. Não, irmão, salvação é uma coisa. O pastor Júnior pregou mês passado muito claramente: recompensa existe. E existe recompensa para oração, recompensa para generosidade, recompensa para evangelização, recompensa para ganhar almas para Jesus. Existe. Porque isso diz respeito à minha caminhada. Então nós vamos encontrar na história bíblica inteira homens e mulheres de oração. Mas nesse texto que nós lemos, é interessante fazer algumas perguntas sobre oração. Deus responde a todas as orações? Melhor, Deus ouve todas as orações? São questões importantíssimas. Outra coisa, existe algum critério acerca da oração? Porque quem cria esse ambiente de oração é Deus. Logo, Deus regulamenta a oração. Olha só. Muitas vezes nós achamos que a oração é tão pessoal. Pastor, mas isso é uma coisa muito íntima, que nós achamos que Deus não colocou critérios. Bem simples. A Bíblia diz: maridos, estejam bem com suas esposas, para que as vossas orações não sejam impedidas. Esse impedido aí é: não sejam ouvidas e respondidas. E aí, maridos, esteja bem com sua esposa. Tem critério ou não tem? Mas outra coisa, esse texto nos ensina que não existe área de nossa vida, inclusive oração, que possa se desenvolver sem a instrução bíblica. A oração é uma área que ela busca instruções, ou tem um ambiente de instruções para nos ajudar a crescer nisso. E um dos motivos de Jesus ensinar a orar, não aparece aqui em Mateus 6, mas aparece em Lucas 11, depois você pode ler em casa. Em Lucas 11, esse momento da oração desenrola em meio a um diálogo. Os discípulos chegam e dizem assim: Jesus, João ensinou os seus discípulos sobre oração. E nós não sabemos como é que isso é a partir do que o Senhor diz. Ensina a gente a orar. E aí Jesus chama eles e conversa: quando vocês orarem, façam assim. Então, se Jesus ensina, é porque nós não sabemos. Gente, e a gente não sabe mesmo. Paulo reforça isso. Não sabemos orar como convém. Não sabemos.
se não for o Espírito Santo nos ajudando na oração, interpretando muitas vezes o que a gente fala, tirando um monte de sentimento, sabe aquele sentimento? O marido fez uma raiva tão grande que na oração, quando você diz, Deus toma providência, era como se você quisesse que Deus botasse ele no liquidificador e... Aí o Espírito Santo diz, eu estou entendendo o que você está querendo dizer, mas não é bem isso que você está desejando. Quando um carro lhe tranca na rua, você de moto trancou, quase caiu, você olha assim e diz, se meus olhos saíssem laser, duvido você não ter pensado em ser um super-herói, pelo menos uma vez na vida. Aí o Senhor diz, eu entendo o que você está querendo dizer. Mas por que muitas vezes não avançamos? Porque não recorremos ao manual de instrução. Ele ensina bem direitinho sobre isso. Mas é só para a gente entender que esse é um ambiente que Deus está querendo que a gente viva e experimente. E respondendo à primeira pergunta, se Deus ouve todas as orações, Deus não ouve todas as orações. Meu Deus. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que Deus não ouve uma oração de alguém que não é crente? Não, Deus não ouve, inclusive, muitas orações de crente. Que parece mais uma mandinga. Estou orando pelo meu patrão. Deus, ele me botou para a rua. Mostra que tu és o meu... A pessoa está desejando a falência do chefe. Faça isso não. Abençoa, Senhor, os governantes, abençoa. Está escrito, 1 Timóteo capítulo 2. Ore por quem governa, por quem lidera, para que eles tenham paz e vocês também. Olha só. E a oração do Pai Nosso? Essa oração do Pai Nosso não é um mantra. Não é algo que eu fico repetindo para alcançar alguma coisa. Quando a gente pensa em venha o teu reino, não vai dar para explicar a oração do Pai Nosso toda. Eu quero pincelar sobre 3 petições. São 6 petições na oração do Pai Nosso. 6. Nós vamos pincelar sobre 3 e ficar em venha o teu reino. Para que a gente consiga caminhar nesse entendimento da oração. Primeira petição. Está no primeiro momento que diz assim, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Segunda petição, venha o teu reino. Terceira petição, seja feita a tua vontade. Quarta petição, o pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje. Quinta petição, perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas. Sexta petição, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. São 6 petições. Está muito em paralelo com Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos trabalham 4 petições relacionadas a Deus e as outras 6 relacionadas ao convívio social. Mas interessante que Jesus, quando eles pedem, nos ensina a orar. Jesus não abre a conversa dizendo, bem, vou ensinar vocês logo o que é oração. Não. Jesus cria pontos importantes do que não é oração. Por que Jesus faz isso? Porque na fala de Jesus ele diz assim, quando orares. O que Jesus está falando
é que a conversa dele primeiro é com pessoas que já oravam. Então Jesus já está conversando com pessoas que tinham práticas de oração. Segundo, Jesus estava falando para quem orava e estava orando errado, aprendendo de forma errada e vivendo essa oração de forma errada. Então é importante isso, por quê? Porque entendendo um pouco dessa contextualização, já que eles oravam, Jesus precisava primeiro arrancar os pedaços daquilo que não é oração. Então Jesus começa dizendo no versículo 5, que eles não deveriam orar como os hipócritas. Não sejam como os hipócritas. Ah, pastor, hipócrita é uma coisa ruim. Não, irmão, hipócrita na época de Jesus não diz respeito a coisa ruim. Hipócrita hoje se tornou uma coisa pejorativa. Está muito ligado à falsidade. Mas hipócrita na época de Jesus eram pessoas ligadas às artes cênicas. Que coisa interessante. Então Jesus não está sendo pejorativo com os discípulos. Ele está dizendo o seguinte: não precisa fazer encenação. Simples. Jesus está dizendo, os hipócritas, eles existem aqui e fazem a arte, fazem teatros e participam. Eu só quero dizer a vocês que vocês não precisam ter essa vida de faz de conta. Não sejam como eles. Que o quê? Qual é a grande intenção de um artista? É fazer com que a plateia tenha uma leitura daquilo que eles querem transmitir. Então eu posso não estar orando, mas eu preciso encenar de um jeito que vocês digam: maravilha, esse cara ora muito bem. Eu posso não estar adorando, inclusive ser anticristão, como as igrejas hoje de Satanás têm se camuflado e entrado muitas igrejas evangélicas, mas esse não é o assunto. A questão é, eu posso aqui pegar um violão e chegar perto do microfone, bem simples, fecha os olhos, olha para o alto, uau, aleluia, para o violão, levanta as mãos e fazer uma linda encenação. O que Jesus está dizendo é: não sejam assim. Ele não está dizendo que todas as horas vocês estarão orando com aquele fervor. Ele está dizendo simplesmente: ore. Com fervor ou não fervor, seja autêntico. Pastor, hoje eu não estou adorando e sentindo assim. Não precisa sentir para adorar. Só precisa entender o que você está fazendo e para quem você está fazendo. A manifestação de sensações pode acontecer ou não. Eu não estou vendo o sol nesse exato momento, mas ele existe sim ou não? Então eu tenho certeza que o sol está lá, e eu posso muito bem falar do sol sem sentir o calor dele. Mas também amanhã, ao meio-dia, com o sol lá em cima, sem nuvem nenhuma,
eu posso ir para o meio da rua sem camisa, o sol queimar as minhas costas e eu dizer para todo mundo: o sol existe. E aí eu estou sentindo ou não ele? Sim ou não? Estou. A questão é o quanto você entende quem é você e quem é o Deus a quem você ora. Se eu sinto ou não, isso é Ele querendo que eu sinta ou não. Mas eu preciso ter um coração rendido nesse processo. Então quando ele diz assim, não seja como hipócrita, ele está dizendo assim, Deus não se impressiona com a sua desenvoltura. Oh, aleluia, aleluia. Oh, não é a sua desenvoltura. Você pode até orar alto, você pode orar baixinho. A questão é, seja você na oração. Se tem algum irmão que tem a voz assim, do jeito que eu falei, continue orando, irmão, assim, oh, aleluia. Pode orar. Se você é assim, beleza. A questão é, Deus ele não vai se encantar, porque você chegou e balançou aqui. Mas se você balança, também não tem problema. A questão é, seja autêntico. Quem é carvalho, aquela árvore grossa, dura, cheia de nó? Então carvalho é difícil numa ventania balançar. Mas quem disse que o carvalho não está adorando? Sou eu que faço essa leitura? Não. E a palmeira, coitada. A palmeira não pode ver uma suspeita de vento e ela já está. Quem disse se ela não está adorando ou não? Eu não. Então quem é carvalho, não julgue quem é palmeira. E quem é palmeira, não julgue quem é carvalho. Seja autêntico, seja você diante de Deus. Não precisamos de performance. Eu não preciso dizer para ninguém, eu sou um homem de oração. Eu sou uma mulher de oração. Precisa. Essas pessoas caminham e sabem muito mais de intimidade do que a gente pode imaginar. Agora, a grande questão que a gente precisa caminhar na oração e entender esse cenário que Jesus estava ensinando é quem pode chamar Deus de Pai. Você lembra como é que começa a oração? Pai nosso. Patros hermon, no grego. Tem gente que gosta, né, do grego. No grego, patros hermon. Anota aí. Se tu é bom mesmo, anota. Pai nosso. Esse pai aqui, para o grego patros, para o hebraico aramaico Abba, é intimidade. Quem pode orar? Quem pode chamá-lo de pai? Todos podem orar. Mas quando eu digo quem pode orar é quem pode chamá-lo de pai, é que você só vai viver esse ensino da oração se você experimentou a real conversão ao Senhor Jesus. Se você não viveu essa experiência, é muito difícil. Muito. É por isso que João capítulo 1 fala que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Agora todos quantos o receberem, deu-lhes o poder. Esse poder aqui é autorização, autoridade, de dizer assim, eu sou
Filho de Deus. E Jesus está falando para quem pode dizer isso. Não é que as pessoas não possam orar. Podem. Inclusive, nesse processo de oração, pode haver essa chamada à conversão e transformação. Agora, essa mensagem, os benefícios, o cuidado, as promessas, elas estão voltadas para quem pode olhar para Ele e dizer assim: Pai. E uma pergunta que eu faço a você essa noite: você pode olhar para Deus e chamá-lo de Pai? Deixa eu lhe trazer uma notícia. Ele está aqui, esperando você viver essa experiência. Ele é o maior interessado em que você viva a experiência da paternidade. Eu quero passar para alguns princípios rapidamente. E no Pai Nosso não existe introdução. Jesus não está desenvolvendo uma tese como normalmente a gente vê nas cartas do apóstolo Paulo. Jesus está entrando de cara. Quando ele fala o Pai Nosso, ele já entrou no miolo da mensagem. Então, um primeiro ponto que é importante demais. Eu disse a você que eu ia me deter um pouco nos 3 e pincelar pouquinho, mas eu quero sobre o reino. Mas a primeira coisa que ele diz é: santificado seja o teu nome. Para o judeu, o nome de Deus é tão Deus quanto Deus. Vou repetir novamente. Para o judeu, o nome de Deus é tal qual o Deus a quem ele se refere. Então não existe assim: santificado seja Deus somente. Deus e o seu nome, para o judeu, o entendimento é o mesmo. Então eles não ousavam falar o nome de Deus em vão, porque está lá, também na lei. Não ousam até hoje citar o pentagrama completo do nome de Deus, porque para eles é estar pronunciando de qualquer forma. Então é muito sério sobre isso. Então quando Jesus está explicando, santificado seja o teu nome, Jesus está falando sobre qual a relação de sentimento e de conhecimento você tem acerca de Deus. Você entende que Ele é santo? Assim como seu nome também expressa a santidade, você compreende que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que sustenta todas as coisas na palma da sua mão, que com as suas narinas soprou e o mar vermelho se abriu, aquele que dá ordem às estrelas e elas batem continência para Ele e respondem, porque Ele chama cada uma pelo seu nome, aquele que tem todo poder e autoridade, que ao abrir da sua boca é como espada de 2 gumes que sai, e não existe inimigo que permaneça de pé, aquele que quando se apresenta, todo poder e autoridade está sobre ele, que as portas do reino se levantam, porque ele é o rei dos exércitos, não existe outro como ele. Você entende quem é esse Deus? Aleluia! Os discípulos dizem: quem é esse
que até o vento e o mar lhes obedecem. Uau! Santificado seja o teu nome. Fala a respeito de quem é Deus para mim. Me ajude nessa pregação. Olhe para a pessoa que está pertinho de você e diga assim: quem é Deus para você? Ninguém olhou para tu, Rubi? Quem é Deus para você? Quem é Deus? Gente, Deus não está escondido para que você não o encontre. A oração nos leva a esse ambiente em que Ele tem um desejo de ser encontrado. Mas vamos lá, seguindo. Segundo, venha a nós o teu reino. Ou venha o teu reino. E aqui eu quero linkar: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Foi cantado hoje aqui. É muito interessante que quando é cantado, parece que a gente compreende um pouco sobre o rei. Quando é cantado, a gente entende: o rei vive. Mas em outro momento eu falei aqui que a gente tem uma certa dificuldade porque a gente não tem essa compreensão monárquica, principalmente a do modelo bíblico, que é diferente do que outras nações pregam sobre monarquia. Então não dá para a gente comparar reino com os reinos. Reino de Deus é muito, muito, muito maior. Mas quando nós oramos, venha o teu reino, uma compreensão é: eu entendo primeiro que Ele reina, Ele está sentado no trono. Amém? Se eu entendo que Ele está assentado no trono, e o seu reino é sempre eterno, ou é um reino superior a todos os reinos, então ninguém foge do seu governo, ninguém escapa do seu poder. A grande questão, porque eu disse que quem pode fazer essa oração e viver essa oração é quem já entregou sua vida a Jesus, é quem pode chamá-lo de Pai. É exatamente por isso. Eu não posso dizer: venha o teu reino, e continuar mandando na minha vida. Eu não posso dizer: venha o teu reino, e continuar brincando com as coisas eternas. Eu não posso dizer: venha o teu reino, e dizer: quem decide na minha empresa sou eu, então vamos sonegar. Eu não posso dizer: venha o teu reino, e destratar minha esposa. Eu não posso dizer: venha o teu reino, e ter um namoro ceboso. Não posso. Por isso que nem todos
podem dizer Pai Nosso. Porque você só pode dizer Pai Nosso se você também puder dizer: venha o teu reino. E se você puder dizer isso, você pode dizer: seja feita a tua vontade. E eu pergunto a vocês: a vontade de Deus é ruim para a minha vida? Sim ou não? Seja muito sincero, a vontade de Deus é ruim para a minha vida? Sim ou não? Então por que é que você resiste tanto à vontade de Deus? Por que é que você luta tanto, permanecendo na pornografia, permanecendo na mentira, permanecendo no engano? Por que você continua lutando? Pastor, eu não tenho forças. Aí eu lhe convido a abrir sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 17. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 15 ao 17. Deixa eu abrir aqui. Olha só o que diz o texto bíblico. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos, vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. O 17. Uma vez que vocês chamam, o quê? Todos juntos. Uma vez que vocês chamam aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Portem-se. Esse relacionamento de oração. Oração tem alguns aspectos. Esse é um livro que eu recomendo para vocês e vai ter na livraria da Semente, Heróis da Fé. Tem alguns trechos aqui sobre oração que eu vou usar só 2 minutos para ler para vocês sobre oração. Esse primeiro que eu vou ler é acerca de um camarada chamado John Wesley. Fala da importância da súplica. Olha o que o texto diz: fatos reais. Depois de uma experiência que ele viveu em Aldersgate, numa leitura em Marcos 12:34, que diz: não está longe o reino de Deus. Wesley aspirava bênçãos maiores do Senhor, conforme ele escreveu. O próprio Wesley disse isso aqui: eu suplicava a Deus que cumprisse todas as suas promessas na minha vida. O Senhor honrou este anelo. Em parte, não muito depois, enquanto eu orava com Carlos e Whitefield e cerca de 60 outros crentes em Felt Lane, John Wesley também estava relatando essas palavras, cerca de 3 horas da madrugada, enquanto perseverávamos em oração. O poder de Deus sobreveio de tal maneira que quebrantamos e fomos impulsionados em um grande gozo, e muitos caíram no chão. A seguir, ao passar de um pouco de temor, surpresa, sentimos uma presença majestosa. Rei,
divina. Rompemos em uma só voz, louvamos-te, ó Deus, aceitamos-te como Senhor. Essa unção do Espírito dilatou grandemente horizontes espirituais em Wesley, e seu ministério se tornou excepcionalmente frutuoso durante 53 anos. Um pastor, em média, prega 100 vezes no ano, que dá aproximadamente 2 vezes por semana. John Wesley pregava 780 vezes por ano, durante 54 anos sem cansar. Esse homenzinho de estatura pequena dirigia grandes multidões. Quando igrejas fechavam as portas para ele, ele ia para a rua pregar em praça pública. Apesar de enfrentar apatia espiritual, multidões de 5.000, 20.000 afluíam. Tornou-se comum nesses cultos os pecadores se acharem tão angustiados que gritavam e gemiam. Célebres materialistas da época de Wesley, talvez algum filósofo aqui ou alguém de estudo de direito tenha ouvido falar nessas figuras, tais como Voltaire, Thomas Paine, gritavam de convicção ao se encontrarem com Deus nos seus leitos de morte. Não é de admirar que centenas de pecadores gemessem, gritassem, caíssem no chão como mortos, quando o Espírito Santo os levava a sentir a presença de Deus. É fruto de oração. Tem um outro relato aqui, eu termino com esse. Tem outros muito bons também, mas eu quero ler esse aqui com vocês. Ele é conhecido como o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. A grande questão não é que eu oro por alguma coisa ou para alcançar algo. Spurgeon dizia: ore até alcançar. O que ele está dizendo? Não pare de orar. Dobre seus joelhos e diga: eu não vou me levantar daqui até que a resposta venha. Deus gosta dessas coisas. Deus ama quem intercede e mergulha em sua presença. E o texto diz assim: Spurgeon havia pregado em Walt Beach apenas durante 2 anos, quando foi chamado a pregar no Street Campbell, em Londres. O local era inconveniente para os cultos, e o templo não tinha muitos assentos, dava mais ou menos 1.200 pessoas ouvindo. Era muito grande, contudo havia ali um grupo de fiéis que nunca cessaram de rogar a Deus por um glorioso avivamento. Este fato é que é assim registrado na palavra do próprio Spurgeon. No início, eu pregava somente a um punhado de ouvintes. Contudo, não me esqueço da insistência das suas orações. Às vezes parecia que rogavam até verem realmente presente o anjo do Senhor, o próprio Cristo, querendo abençoá-los, mas que uma vez nos admiramos com a solenidade e a oração dos irmãos, enquanto o poder do Senhor nos sobrevinha, veio uma bênção tal que encheu aquela casa, e dezenas e dezenas e dezenas de almas se entregaram ao Senhor. Perguntaram a Spurgeon: qual é o segredo de quando você prega tantas pessoas se convertem? Spurgeon disse: venha cá. Ele levou ao lado assim do púlpito onde ele pregava, e tinha uma loja com salão para mais ou menos 400 pessoas. Ele disse: é que enquanto eu prego, tem 400 pessoas de joelho intercedendo por vocês que estão ouvindo a palavra do Senhor. E deixa eu contar uma coisa a você: antes de você chegar, já tinha uma irmã aqui orando de cadeira em cadeira, dizendo: abençoa, toca, transforma quem vai sentar aqui. E é você quem está aí. Você é fruto da oração de alguém. Tu és o rei, ninguém pode mudar. Tu
és o leão da tribo de Judá, e as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge nesse lugar. Tu és o rei, ninguém pode mudar. Tu és o leão da tribo de Judá, e as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, e por causa da tua Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. E ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge nesse lugar. Nesse lugar, Senhor. E o inferno sabe que quando você se põe em oração, ele tem que recuar. Mães, pais, não desistam de orar pelos seus filhos. Esse John Wesley que eu falei aqui foi um dos maiores pregadores da história. Desde criança na igreja, mas viveu os confrontos do mundo. E ele mandou uma carta para a mãe e disse: mãe, eu sei que Deus sempre ouve a sua oração. Eu sei que tem muita gente aqui que é fruto da oração da sua mãe e do seu pai. E ele disse: como eu sei que Deus sempre ouve a sua oração, eu peço oração para que a senhora interceda por mim, para que eu consiga vencer as tentações e esse mundo. E eu sei que Deus lhe dará essa vitória. Ele se tornou um dos maiores pregadores da história. Há um outro nesse livro chamado George Miller. Um capitão do barco disse para um pregador que estava com ele: eu nunca vi aquilo na minha vida. E eu, desde aquele dia que eu conheci esse homem, eu me tornei um outro cristão. Um dia nós estávamos aqui no porto e ele disse: comandante, eu preciso estar amanhã às 3 horas da tarde em tal cidade, porque eu tenho que levar um mantimento para um orfanato e eu tenho que levar uma mensagem de Deus para eles. E o comandante disse: impossível, olhe como está a neblina, tudo neblina, não tem como a gente sair daqui, nunca que você vai estar nesse lugar. Ele disse: comandante, pode não ser no seu barco, mas Deus disse que eu estaria lá amanhã às 3 horas, e Ele vai preparar um caminho para que eu esteja.
O comandante disse: não, isso não é possível. Ele disse: então venha cá comigo. Pegou na mão do comandante, entrou dentro da cabine no barco do navio e fez uma oração. E ele disse uma oração muito simples, parecia um Pai Nosso. O George Miller disse: Deus, o Senhor disse que eu estaria amanhã às 3 horas. Então essa neblina que está aí fora, em nome de Jesus eu ordeno que ela desapareça. Remove essa neblina, porque eu estarei amanhã às 3 horas nessa cidade. E o comandante, olhando para ele daquele jeito, terminou a oração. O comandante disse: eu senti até vontade de orar. Mas o George Miller olhou para mim e disse: não ore. Você não acredita no Deus a quem eu orei, e também não precisa da sua oração, porque ele já ouviu a minha. Pode abrir a porta. E o comandante disse: na hora que eu abri a cabine, o céu estava completamente limpo e não havia mais neblina nenhuma. Queridos, a oração é uma bomba, uma arma que Deus colocou na sua mão. Então interceda pela sua família, interceda por esse bairro, interceda por essa cidade, interceda pelo nosso estado. Deus está nos despertando para estar tomando posse dessa ferramenta, e nós vamos alcançar o que Deus tem para nós. Quantos dizem amém? Estenda a sua mão para o alto. Faça um clamor nesse momento. Em nome de Jesus, ore pela sua família, ore pela sua casa, ore pela sua vida, ore por passagem de areia, que será conhecido como a passagem de um avivamento. Em nome de Jesus, nós veremos as multidões se convertendo. Eu ordeno em nome de Jesus que todo inferno bata em retirada, que essa enfermidade virose que tem tentado derrubar tanto cristão e tantas famílias, eu ordeno em nome de Jesus que essas viroses sejam repreendidas agora em nome de Jesus, e uma igreja fortalecida, cheia do Espírito, porque Ele unge nesse lugar. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Levante suas mãos, diga aleluia. A tua igreja te adora. Aleluia, 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 aleluia. E você não saia daqui. Você que entrega a sua vida a Jesus essa noite, você que está voltando aos caminhos do Senhor, você que quer se engrenar e se envolver nos ministérios dessa igreja, quando terminar, você vai lá onde tem a plaquinha acolher ali no final e vai para a nossa sala do Zoom, para nós nos conhecermos melhor. Em nome de Jesus, está ali atrás a plaquinha, e aí você segue para que possamos estar juntos. Agora, continue em pé. Eu queria chamar o pastor Júnior, porque tem algo muito especial. Falamos sobre oração, trouxemos um entendimento sobre oração, ministramos sobre oração, e há algo que
vai começar a partir de hoje, mas que já existe há mais de 10 anos. E aí o pastor Júnior vai estar nos direcionando em nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Primeiro, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu aprendi que deserto é lugar de amadurecimento. Você sofre lá, mas você amadurece lá. E eu sei que individualmente nós temos os nossos desertos. Nós passamos pelos nossos desertos. Mas esta igreja, a Semente, ela também tem passado ao longo dos últimos anos por muitos desertos, muitas lutas. E assim como acontece conosco, com a igreja também acontece. A igreja também amadurece quando ela passa por desertos. Isso também tem acontecido conosco. Nós temos amadurecido enquanto igreja ao longo dos anos. E para mim tem sido um privilégio viver isso com vocês. Tem sido um privilégio para mim sonhar tudo o que temos sonhado com vocês, registrando uma coisa muito importante. Todos os sonhos que temos tido, tudo que temos sonhado, são coisas que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? Não tem nada de homens aqui, não tem nada humano aqui, é tudo espiritual. Amém? Não tem nada profano aqui, é tudo santo. Amém? 100% é tudo santo. Tudo vem de Deus. Porque se assim não for, nós não queremos. Nós não queremos. O maior receio que eu tenho como igreja, porque eu sou igreja assim como você, é chegar diante de Deus e Ele perguntar para mim o seguinte: você fez o que eu lhe pedi? E eu dizer para Ele o seguinte: Senhor, eu conduzi uma igreja com muitos ministérios e eles funcionavam muito bem. Ele vai dizer: excelente, muito bom. Mas o que eu lhe pedi? Eu falei: Senhor, nós fizemos muitos eventos anualmente na igreja e foi tudo muito bom. Ótimo, você está de parabéns pelos ministérios, pelos eventos e tudo isso, mas cadê os frutos? Cadê o que eu lhe pedi? Cadê o que eu lhe pedi para fazer? Cadê as vidas? Aonde estão as pessoas? Eu levantei vocês para resgatar o perdido, para fazer diferença naquela cidade, para resgatar as pessoas. Aonde estão os frutos? E em nome de Jesus, neste dia, nós como igreja do Senhor, vamos apresentar milhares de frutos ao Senhor. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Então dê o melhor aplauso a Jesus que você puder dar. O melhor que você puder dar. Amém. Amém. Pode sentar. Isso faz parte do nosso legado. Queridos, tem muitas coisas que nós fazemos aqui. Muitas mesmo. E faremos ainda tantas outras coisas. Nós temos redes, as nossas redes, o CIDS, o Inside, o 2 em 1, o Viver, as redes pastorais, as redes de cuidado, é onde nós cuidamos das pessoas. Nós temos os ministérios, a gente vê agora de uma série de mensagens falando dos ministérios, da importância de servir, do impacto que isso pode causar na comunidade, na sociedade. Muitas coisas, e tudo isso é muito visível, é muito notório. Geralmente quem serve, quem prega servindo, quem serve louvando, usando os seus dons, é visto, naturalmente é visto, e não tem problema nenhum nisso, nenhum problema. É visto, é notado, nenhum problema. A gente só precisa ter cuidado com o orgulho. Quando a gente é visto demais, a gente precisa ter cuidado com o orgulho e guardar o nosso coração.
Amém? Mas não tem problema nenhum, faz parte. Faz parte. Deus chamou alguns para pregar, alguns para tocar, para louvar, enfim. Isso faz parte. Só que existe algo de suma importância, e o pastor Guilherme, poderosamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, como sempre, trouxe para nós hoje. Existe algo que se chama oração. E talvez você pode pensar, mas eu vi tantos ministérios aí acontecendo. Domingo passado teve a feira dos ministérios, mas eu não vi ministério de intercessão. E realmente você não viu, porque não teve ali o stand do ministério de intercessão. Nós já até criamos um ministério aqui na hora, manutenção semente, mas o de intercessão você não viu. Mas eu queria que você soubesse assim, mas de uma maneira oficial, porque muitas pessoas sabem, mas talvez não sabem, digamos assim, como é na prática, ou se realmente acontece, mas enfim. Nós não temos isso, até hoje, oficializado aqui na igreja como ministério de intercessão. Mas nós temos oração todos os dias, todas as manhãs, 5:30 da manhã, 5:30 ou 6 horas se começa? 5:30, 5:30? Pronto, 5:30 da manhã. Todos os dias, de domingo a domingo, todos os dias, 5:30 da manhã, nós temos pessoas orando aqui nessa igreja. Por quem? Por mim, por vocês, pela igreja. Tudo o que nós fazemos aqui está coberto por oração. Vocês sabem que as coisas no reino físico, antes elas são conquistadas no reino espiritual, através da oração. Amém? Então é lógico que nós não poderíamos ser uma igreja que não tivéssemos, digamos assim, essa frente de trabalho, esse ministério de intercessão. Então nós temos, talvez, o mais antigo aqui, porque há mais de 10 anos, eu acho que já passa na verdade de 15 anos esse trabalho. Ele é muito antigo, domingo a domingo, irmãos, não é uma vez na semana não, ou 2 vezes, 3 vezes, uma vez no mês, é todo dia, domingo a domingo, 5:30 da manhã. Se você vir aqui, essa igreja vai estar aberta e vai ter irmãos orando aqui, pela minha e pela sua vida, pela vida dessa igreja, amém? E hoje nós queremos oficializar isso aqui, amém? Então eu vou chamar aqui o senhor Miguel. Queria que o senhor viesse aqui à frente, senhor Miguel. O senhor Miguel, ele tem uma bênção muito grande, porque ele me ganhou como genro. Então, você vê que realmente é um homem de oração, né? Suba aqui em cima, senhor Miguel. O senhor Miguel literalmente é um grande homem, ele tem quase 2 metros de altura. Mas é meu sogro, essa bênção. Me casei com a filha dele. E de presente para ele dei 2 netos. Queridos, esse homem aqui, junto com alguns irmãos, não muitos, mas porque, irmão, vamos ser sinceros, você tem disposição de feriado, sábado, domingo, feriado, todo dia, é todo dia, não é um dia sim, um dia não, meu irmão, é todo dia, 5:30 da manhã. Às vezes o senhor Miguel, ele passa temporadas lá em Pirangi, na praia. De madrugada ele levanta, pega o carro e vem aqui para a igreja, abrir a igreja e ter o tempo de oração, de intercessão. Então hoje nós queremos oficializar esse trabalho que tem mais de 10 anos como ministério de intercessão desta igreja, amém? Pastor, eu quero orar, vamos fazer um culto de oração amanhã, 5:30 da manhã, ok? O culto começa às 5:30 da manhã, você pode vir aqui e vai ter oração aqui, amém? Pastor, um dia na semana é muito pouco, então vem na terça também, terça 5:30 da manhã, o culto vai estar acontecendo novamente. Na terça eu não posso, venha na quarta, meu irmão, vai ter também, amém?
Venha na quinta, venha na sexta, venha no sábado, venha no domingo. Venha o dia que você puder, porque eles estarão aqui, orando pela minha vida, pela sua vida, pela vida dessa igreja. Amém? Então, fica estabelecido hoje. Nós vamos orar para o Sr. Miguel já já. A igreja agora vai orar. Vou chamar os pastores aqui, pastor Guilherme, pastor Alisson, pastor Tiago, venha para cá também, pode subir aqui. As pastoras também, pastora Gigliola, pastora Érica, pastora Larissa, pastora Cássia. Antes de orarmos, Sr. Miguel, o senhor quer falar algo à igreja? Tinha que falar, né? Pastor Guilherme, né? Falou muito bem sobre a oração. Tudo que eu queria falar, ele falou. E o tempo é do Senhor, não é meu tempo, né? E a culpa de tudo isso, pastor Pedro, que um dia eu cheguei, era só uma vez por semana a oração, e alguém que estava na oração junto comigo disse: por que a gente não faz todo dia? Eu disse: todo dia? Cara, sim, todo dia. Aí eu disse: você vai estar aqui todos os dias? Ele disse: vou. Eu digo: então eu vou estar. Vamos falar com o pastor Pedro, né? Fomos lá, pastor Pedro, conversamos tudo, e ele disse: como é? Todo dia? Ele olhou assim, como quem diz: não vai dar, né? Uma vez por semana às vezes não dá, quanto mais todos os dias, não vai aguentar. Mas o pastor fez: te vira, é com você. Eu sei que você gosta muito de orar, nos encontros, tudo, desde que começou a igreja, então é com você. Mas não pense, olha a orientação, não pense que a igreja vai estar lá todos os dias. Como quem diz bem assim: a hora de desistir é agora, seja só uma vez por semana. Eu disse: todos os dias. E isso já faz mais de 10 anos. A igreja, quem estava orando comigo, queria ser reconhecido muitas vezes. Muita gente começou com 30 pessoas, 20 pessoas, foi passando o tempo, 1 mês, 2 meses, 10 pessoas, e terminou. Tinha dia que eu vinha sozinho. Cadê? Né? E agora, o que é que eu vou fazer? Aí é como o pastor Guilherme falou. É o tempo, né? O tempo do Senhor. O Senhor podia estar me testando para saber se eu realmente ia, né, pegar nesse arado. Mas Deus é tão bom que não desisti e mandou uma pessoa para me ajudar também, né? Mandou Gil, que todo mundo conhece aqui. Gil também pegou, digo: Gil, já fui isso aí que você está sendo hoje, eu já fui para a igreja também. Abri a porta da igreja, era o primeiro a chegar, o último a sair, ajeitar. Isso aí agora é contigo. E você está aqui me ajudando, então somos 2. Aí Dalvaci, aí o Gilberto, aí o Tasso, aí essas pessoas continuaram, o Heraldo, o Jaeci e outros mais, né? Continuamos. Mas todo mundo, os outros que deixaram, queria isto aqui que está acontecendo hoje. Mas Deus disse: não vai ser agora, né? Vai ter o dia, há tempo para tudo. Eclesiastes 3, que há tempo para tudo. E eu sempre, em casa tinha pressão, nos companheiros da igreja, alguns eu sofria pressão também. O pastor não liga, o pastor nem sabe que está existindo, o pastor tal, não fala nem na igreja, tal, esse negócio todo, foram saindo. E realmente ficou eu, Gil, Dona Carminha, a mãe do Gil, Dalvaci, o Tasso. Estamos hoje acontecendo o que Deus disse. O dia é hoje. Eu não pedi. Pastor Júnior é meu genro, mas nunca cheguei para ele para dizer nada, nem tocar em assunto. Ele até um dia me perguntou: e tem todo dia a mesma oração? Eu disse: tem
todos os dias tem oração. Quer dizer, não cheguei nem para ele, nem para o pastor Pedro. Mas Deus disse, é hoje. Muita coisa para falar. Isso tudo que vocês estão vendo aqui, tudo oração, efeito da oração, resposta de oração. Aqui era meu quintal. Meu quarto era mais ou menos ali, daquele lado. A piscina do batismo é aqui. Que hoje a mesma piscina está batizando, né, as águas lá na granja. Amém? Aquilo ali, começamos daquele lado que era um lote. Aqui são 2 lotes. Tudo oração. Como o pastor Pedro uma vez me disse logo no início: Miguel, devolvo a bola para você, porque a igreja não tem dinheiro para construir nem comprar esse terreno. Eu disse, pastor, Deus não se engana. E eu também já sonhei, já desenhei até o templo lá. Já mostrei para o meu irmão. Ele é engenheiro civil e ele disse, ei, eu tenho a planta disso que você fez aí, você viu aonde? Eu disse, não vi, sonhei. E Deus mandou que eu fizesse, porque o pastor Pedro queria uma igreja com 250 a 300 pessoas. E eu levei a pastora um dia, mesmo sem ela querer, e o pastor disse, entra no carro, vamos ali olhar algo. Aí ela foi, a gente chegou lá, ainda bem que o encarregado da igreja estava lá, o zelador, e nós entramos na igreja lá, a pastora olhou e o pastor, digo, dá certo se a gente construir lá? Ela disse, dá. Olhou assim, dá certo demais. Eu digo, a planta já está aqui, Deus já desenhou a planta. Meu irmão chegou e começamos, foi o primeiro templo ali. E depois estamos aqui, tudo através da oração. Amém? E tem muita coisa para ser falada, mas a hora já está estendida. Eu vou passar a palavra aqui, de volta ao pastor Júnior. Amém, queridos. Tássio está no quarto de São Miguel ali, levante, saia do quarto de São Miguel, venha para cá. As pessoas que o São Miguel citou aqui, que vêm para cá toda manhã com ele, enfim. Por favor, fique aqui na frente, nós queremos orar por vocês. Não retribuir, porque é muito tempo, muitos anos, não vai dar, mas vocês que têm o hábito de estar aqui de manhã, porque isso é um hábito, né? Pode subir aqui em cima. O São Miguel estava citando a história do terreno aqui, eu estava olhando para a pastora Gigliola e reparando os pés dela e lembrando quantas formigas já não morderam o pé da pastora. Tinha formigueiras aqui, irmãos. Hoje é um luxo isso aqui, viu? É um luxo, mas só existia um palco nesse terreno do lado, só o palco, terra batida, não tinha telhado, não tinha nada, era só o palco e muita formiga para morder nossos pés. Então isso aqui hoje é um palácio para a gente assim, a gente dá muito valor e quer cuidar muito bem, porque foi Deus quem nos deu. Seria uma desonra, um desperdício, uma falta de respeito muito grande não cuidar daquilo que Deus tem nos dado. Então nós queremos cuidar muito bem de tudo que Deus tem nos dado e tornar ainda melhor com a bênção dele, é lógico. Amém? Meu irmão, fique de pé, estenda suas mãos para esses irmãos aqui. Eles estão todos os dias aqui pagando esse preço por nós. Amém? Então, abra sua boca em oração também, não fique calado não. Ore, abençoe a vida desses irmãos. Amado Deus, nós estamos aqui na tua presença, Pai. Queremos declarar em primeiro lugar, Jesus, tu és verdadeiramente a pessoa mais importante neste lugar, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor reservou este dia, como o São Miguel disse aqui. Nós sabemos que hoje era o dia que tudo isso iria acontecer, Pai. Obrigado pela vida deles, Pai. Obrigado, Senhor, pelo preço que eles têm pago há tantos anos, Senhor, em oração, pela vida desta igreja, pelas nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, por tantos livramentos que o Senhor nos deu e tem nos dado e ainda nos dará, Pai, através da oração destes irmãos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa continuar abençoando cada um deles de uma forma poderosa, Pai, de uma forma sobrenatural, Pai, em nome de Jesus. Não permita, Pai,
não permita que nada de mal aconteça com eles, Pai, em nome de Jesus. Acampa os teus anjos, guerreiros, protetores, ministradores, Pai, ao redor deles, de suas famílias, seus lares, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu te peço também, abençoe esta igreja, Pai. Nós nos colocamos aqui diante do Senhor como servos humildes, Pai, e clamamos: Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Espírito Santo de Deus, vem sobre a tua igreja, Pai. Nós clamamos, nós suplicamos a tua presença, Pai. Abençoa esta casa, abençoa cada família aqui representada, abençoa, Pai, este ministério como o Senhor já tem abençoado durante tantos anos, Pai. Os façam prosperar cada dia mais. Renova, Pai, a força deles, renova, Pai, o ânimo deles, Pai. Derrama uma porção dobrada do teu Espírito sobre a vida deles, sobre a família deles, Pai, em nome de Jesus. Que eles tenham ainda mais força para continuar esse trabalho por mais 10, 20, 30, pelo tempo que o Senhor quiser, de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer, de acordo com a tua soberania, porque tu és o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Redentor, o nosso Resgatador. E eu faço esta oração em nome do teu Filho amado, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E a igreja diz: amém. Podem sentar, queridos, nós estamos encerrando, e que realmente este trabalho ele possa continuar por mais 20, 30, 40, 50, enfim, até Jesus voltar. Amém? Que Deus abençoe a tua semana, que nós tenhamos uma semana assim maravilhosa, abençoadíssima. Amém? Domingo que vem, 18 horas, estaremos aqui de novo. Você que pegou aí a lembrança, Sala Zoom, à minha esquerda aqui, ó, tem uma plaquinha levantada lá, escrito Zoom. Você vai lá e vai conhecer essa sala agora. Amém? Deus abençoe.